Oi, gente, tudo bom com vocês? Halloween chegando e eu trouxe hoje uma proposta de maquiagem, que é uma maquiagem simples assim para data, tá bom? Ela tem bem a cara do Dia das Bruxas, porque tem essas cores, né, que lembram muito o tema. E para fazer essa maquiagem eu usei basicamente o quarteto 06 da Dylos e também um pigmento roxinho, que é o 38 no delineado. Nos lábios, gente, eu optei por batom preto, porque eu acho a cara da data. Eu acho que é uma boa oportunidade da gente usar batom preto, que a gente não usa sempre, né? E a maquiagem fica linda, fica super a cara, assim, do Halloween, fica bem gótica. Esse batom que eu usei foi o Black Velvet, da Lime Crime, mas vale usar qualquer batom preto, ou mesmo outros tons de batom, como o laranja, o roxo, ou mesmo um vermelhão. Também você pode mudar essa maquiagem e fazer o esfumado roxo e o delineado laranja. Vale a criatividade, tá bom? Vamos pro passo a passo. Eu começo, gente, esfumando o côncavo com um pincel bem fofinho, que é para esse esfumado ficar bem diluído. Eu vou aplicando aquela sombra mais alaranjada do quarteto, em movimentos de vai e vem e também de bolinha, de forma a deixar esse esfumado bem homogêneo, tá bom? Bem diluído. Em seguida, eu pego uma sombra cenoura, e aí eu usei uma paleta Baratex mesmo, daquelas chinesas, e aplico por cima desse esfumado que eu fiz anteriormente. Eu fiz isso, gente, para deixar o tom bem laranja do jeito que eu queria, tá? Mas se vocês não tiverem dois tons de sombra laranja, vale usar um só, não tem problema nenhum. Eu vou esfumando, sempre com esses movimentos de vai e vem e de bolinha, para o esfumado ficar assim bem suave, bem nuvem, como eu gosto de dizer, tá bom? Ali no cantinho externo, eu vou esfumando em movimentos de bolinha e também puxo um pouco desse esfumado para a área dos cílios inferiores. Agora, gente, eu passo por uma sombra Marsala, que também está no quarteto. E essa sombra eu vou aplicando bem na dobrinha do olho, em volta de todo o globo ocular, circulando o globo ocular. Movimentos de vai e vem e também de bolinha no cantinho externo. E eu troquei o pincel, né, gente? Claro que aquele pincel era muito fofo, ele serve mais para diluir mesmo o esfumado. Agora, quando a gente quer uma coisa mais concentrada, a gente usa um pincel de esfumar menor. Puxo ali o esfumado também para a área dos cílios inferiores, como eu disse que eu fazia sempre, que é uma forma que eu gosto de fazer para deixar assim a maquiagem mais bonita. Eu acho que combina com meus olhos, sabe? Puxar esse esfumado ali para baixo, dá uma dimensão melhor, fica mais homogêneo. Aplico a sombra Marsala também ali no cantinho. E vou esfumando sem pressa. Não pode ter pressa na hora do esfumado, tá? Senão ele não fica bacana. Esfumado é assim mesmo, gente. A gente vai fazendo em partes. Não dá para pegar o pincel, passar a sombra e achar que tá bom já de primeira. A gente vai esfumando. Volto para um pincel, aquele mais fofo, né? Aquele maior, com um pouquinho da sombra cenoura e vou diluindo ali a interseção entre a cor Marsala, sombra Marsala, e a sombra laranja. Volto lá para o pincel menorzinho e reforço o côncavo, reforço ali a dobrinha com a sombra Marsala. E diluo mais um pouquinho em cima. Isso faz, gente, com que o esfumado fique bem gradiente, bem ombré, sabe? Agora pego uma sombra preta e vou encostando bem devagarinho o pincel na pele, só ali no cantinho externo dos olhos. E vou esfumando. Movimento de bolinha e também puxando um pouco desse esfumado na diagonal ali para os cílios, tá? Importante que o pincel não esteja com muito produto, gente, com muita sombra. Sempre dá aquela batidinha básica do pincel, assim, né, na caixinha, ou mesmo na perna, ou no braço, para tirar o excesso. E aí sim, depois, passar o pincel na pele, porque senão vai ficar aquela coisa preta marcadona ali no cantinho, tá? Volto lá pro pincel bem fofo e esfumo um pouquinho desse preto para misturar ele ali, para diluir entre o tom Marsala e o laranjinha.
porque eu não quero nada marcado, tá bom, gente? Agora, pego um fixador de sombras, esse é o da Toque de Natureza, um fixador em pasta, e vou simular um delineado. Eu vou fazer com o fixador da mesma forma que eu estivesse fazendo com o delineador. Puxando o gatinho ali na área a área externa dos olhos, tá? O rabinho do gatinho e todo o delineado na parte superior dos olhos. Agora eu pego o pigmento 38 da Dylos e vou aplicando por cima desse delineado feito com fixador, bem devagarinho, dando batidinhas, para fixar esse pigmento no fixador de sombras, e aí formando aos poucos o delineado roxo. Eu dou batidinhas e puxo um pouquinho, tá vendo? E vou fixando. De vez em quando, gente, eu esqueço que eu tô gravando, né? Que tem que estar no ângulo ali da câmera e acabo saindo. Perco o enquadramento, sorry. Aos poucos eu vou me acostumando. Agora eu pego um pincel mais durinho e vou aplicando sombra preta por cima do delineado roxo. Eu peguei um pincel mais durinho para ter uma definição melhor ali desse rabinho do gatinho, tá bom? E aí eu vou fazendo assim, gente, por cima do roxo, que é para ficar misturado. Os dois tons precisam ficar misturados para dar esse efeito de degradê, esse efeito de ombré mesmo. Se você fizer metade dos olhos roxo e a outra metade preta, vai ficar uma separação entre as duas cores e não vai ficar tão bacana. Então, você vai passando por cima assim mesmo. Agora, pega um pouquinho de sombra preta, bem pouquinho, e dou uma esfumadinha ali no final desse delineado, bem no finalzinho, no rabinho. Pego um outro pincel fofo e vou diluindo esse preto para não ficar marcadão. E vai esfumando. Agora pego uma sombra abóbora mesmo, bem Jack, bem Halloween, e aplico ali no centro da pálpebra, né? Toda a pálpebra móvel, evitando aquele cantinho que está marcado em preto. Eu vou dando batidinhas, que é para fixar bem. E aí reforço a cor do delineado, principalmente ali a parte do roxinho, que quando a gente aplica o laranja, acaba se perdendo um pouco. Lápis preto, eu usei esse da Alice Salazar, que é bem bacana, bem pigmentado. E vou aplicar esse lápis ali na área dos cílios inferiores. Agora dou uma esfumada para selar esse lápis e em seguida eu esfumo para ficar bem diluído. Eu gosto desse efeito do diluído, gente, do meio borrado, porque ele dá uma ideia de olhos maiores, tá? E aí esfumo ali direitinho, sem medo, e depois eu aplico um corretivo para tirar o excesso. Caso esse esfumado fique muito grande, geralmente fica depois que eu faço isso, eu passo ali um pouquinho de base ou de corretivo. Volto lá para a sombra marsala e refaço a área do côncavo, porque quando você passa a sombra laranja, a sombra abóbora, esse côncavo acaba ficando um pouquinho apagado. Então, a gente reforça e esfuma mais um pouquinho. Agora, a sombra iluminadora abaixo da sobrancelha e também ali no cantinho interno dos olhos. Máscara para cílios, eu sempre uso essa da Eudora, eu gosto bastante dela. E vou aplicando nos meus cílios. Eu tenho cílios bem pequenininhos, bem ralinhos, então para mim não é suficiente só a máscara, mas se você não quiser usar cílios postiços, pode parar por aí, tá bom? Eu apliquei os cílios postiços, eu usei aquele Extra Juicy, o 02 da Kiss New York. E pronto, gente, a maquiagem está pronta. É só você sair por aí arrasando geral no Halloween, tá bom? Batomzão preto ou a cor que você preferir. E
pronto. Está pronta para o Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Não esqueçam de dar o like e de se inscrever aqui no meu canal. Aproveitem o Halloween. Se optarem por gostosuras, façam com moderação, né? Para depois não ficar culpada, brigando com a balança. E se optarem por travessuras, façam com consciência, tá bom? Um beijo para todas vocês e até a próxima. Tchau!